Salve pessoal, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre preconceito etário, também chamado de etarismo, e como ele vem sendo agravado durante essa pandemia de coronavírus. É importante que vocês vejam o vídeo até o final, porque no final eu farei uma sugestão muito importante para todas as pessoas envolvidas. Então, se vocês curtirem o vídeo, deem um like, se inscrevam no canal. O link de inscrição fica aqui no YouTube e também nos meus perfis do Facebook e do Instagram. E esse vídeo também poderá ser visto no IGTV e, excepcionalmente, no LinkedIn. Com essa pandemia de coronavírus, as pessoas mais idosas, mal ou bem, estão sendo vistas como aquelas mais frágeis. Eu não estou aqui dizendo que os mais idosos não façam parte de um grupo de risco, de um autêntico grupo de risco. É óbvio que eles fazem. Mas daí a dizer que os mais idosos são os mais frágeis, há muita diferença. A começar pelas próprias estatísticas de vítimas do coronavírus. Muitos jovens foram contaminados e, infelizmente, faleceram, perderam as suas vidas, enquanto muitos idosos foram contaminados e se curaram, ainda bem. E onde eu quero chegar com isso? Profissionalmente, não há como se negar que existe, sim, um preconceito etário, o etarismo. Empregadores, sejam eles empresas, sejam eles escritórios, sejam eles de pequeno, médio ou grande porte, já há algum tempo no nosso país dão preferência aos mais jovens, por razões diversas, e muitas dessas razões compreensíveis. Eu posso citar aqui, por exemplo, o fato de o profissional mais jovem estar tecnicamente, teoricamente, mais preparado, por conta da sua formação profissional mais recente. O mais jovem pode ser melhor adaptado às políticas do empregador, aos princípios, aos valores adotados por esse empregador. E isso é muito bom, isso é muito interessante. Eu próprio já estive nessa fase. Eu fui formado não apenas pela UERJ, uma das melhores faculdades de direito do país, mas eu também fui formado dentro de uma Big Four. E lá eu entrei muito jovem, num processo seletivo, e que apenas jovens foram escolhidos. Isso foi muito bom. Mas eu me lembro que enquanto eu estava nessa Big Four, um advogado entrou no Taxi Legal com cabelo branco. Aquilo causou um impacto muito grande. E aí eu percebi como eu próprio tinha implicitamente esse preconceito etário. Como todos os outros membros da equipe também tinham, porque aquilo fugia do normal. Era um ponto fora da curva. Só que isso mudou, pelo menos em mim, quando um estagiário meu, brincando, fez um comentário. O doutor Cicrano, eu fui pedir o Código Civil para ele, ele me veio com o Código Civil, mas me trouxe outras tantas informações, só faltou ele falar do Código de Hammurabi. Eu ouvi aquilo, nossa, eu sinceramente, assim, eu repreendi de uma maneira muito educada e discreta o estagiário, e dali em diante eu passei a observar melhor aquele profissional mais experiente. E eu via como ele também se sentia diferente dentro da equipe. Daí em diante, eu coloquei como desafio pessoal próprio, para mim mesmo, integrar aquele profissional o quanto antes, da melhor maneira possível àquela equipe. E como eu fiz bem? Como eu fiz bem? Como aquele profissional acrescentou à nossa equipe? Não apenas profissional e tecnicamente, mas em termos de experiência pessoal, de vida. Não preciso dizer, mas estou aqui afirmando, o que é óbvio, somos amigos até hoje.
Ele se aposentou, criou uma família linda e os seus filhos são ótimos profissionais, inclusive em outras áreas diferentes da área jurídica. Um outro acontecimento da minha experiência profissional também foi marcante nesse sentido. Quando eu estava numa transição profissional, saindo de um emprego para o outro, participei no processo seletivo de uma grande indústria aqui do Brasil e fui o escolhido. Só que no dia da minha última etapa desse processo seletivo, eu já sabia que estava escolhido, já estava até muito feliz e satisfeito com isso. A última etapa seria uma conversa com os acionistas dessa empresa. E aí eu fui apresentado de uma maneira mais detalhada sobre as minhas atribuições, sobre a indústria, sobre a empresa como um todo. Só que naquele dia, um pouco antes de ir para essa última etapa, eu conversando com uma advogada, ela também estava procurando uma recolocação profissional, e aí eu falei que eu tinha sido escolhido, que enfim eu tinha sido escolhido para conseguir atuar numa nova função e tudo mais. Ela me deu parabéns. Aí eu falei, calma, você também vai conseguir. Ela olhou para mim, os olhos lacrimejaram. Eu perguntei, não, fica assim, você vai conseguir. Ela falou para mim, eu sei que eu posso conseguir, eu sei que eu sou muito preparada tecnicamente, profissionalmente, eu tenho muito valor profissional, mas eu sou mais velha do que você. Eu, sinceramente, acho, pelo tempo que eu estou procurando, que eu não vou mais conseguir. Ela já tinha mais de 40 anos de idade, acho que até mais de 45, acho que 45, 46, 47, alguma coisa assim. E os olhos dela lacrimejaram. Era mãe, tinha um filho para criar e estava desempregada. Aquilo mexeu muito comigo. E quando eu estava lá na minha última etapa, naquele processo seletivo, eu lembrei disso. Terminou a conversa, fui parabenizado mais uma vez pelo êxito no processo seletivo. Só que antes de terminar, eu fiz uma colocação para uma das acionistas. Falei, olha, não é que eu não possa exercer essa função aqui. O processo seletivo de vocês foi muito rigoroso. Eu posso exercer, estou preparado para isso. Só que eu conheço uma outra pessoa que poderá fazê-lo melhor do que eu e que nem participou desse processo seletivo porque não teve ciência dele, perdeu o prazo de inscrição, enfim. Mas eu conheço essa pessoa, essa profissional. Vocês não gostariam de conhecê-la também? Os acionistas ficaram muito impressionados com aquilo. Falaram, não, Paulo, não tem muito sentido, não participou dos outros processos seletivos. Eu falei, olha, mas se vocês me escolheram, vocês podem confiar em mim. Pelo que eu sei dessa pessoa, já trabalhou comigo, conheço ela, assim, muito bem profissionalmente. Eu acredito que ela seria uma melhor advogada aqui na empresa do que eu, embora eu também esteja precisando muito. Aquilo não caiu muito bem, mas enfim foi aceito. A pessoa foi chamada, conversou, fez lá uns testes e tudo mais. Até que um dia eu recebo a ligação dessa acionista me falando o seguinte, Paulo, nós gostamos muito da profissional que você indicou. Você tinha razão. Ela é mais experiente do que você. Não estou dizendo que você não faria um trabalho bem feito, tanto quanto ela, mas nos parece que ela seja uma profissional mais recomendada para a vaga do que você. Mas a decisão é sua. Vejam a situação. Eles me deram poder de decidir se eu ficaria com aquela vaga, e eu estava precisando muito, ou se aquela vaga seria ocupada pela pessoa que eu próprio indiquei. Eu não pensei duas vezes. Naquela época, eu não era pai, biologicamente falando. Naquela época, eu era mais jovem do que aquela advogada. Eu não pensei, imediatamente eu respondi, a vaga é dela. Muito obrigado pela participação no processo seletivo, pela aprovação no processo seletivo e mais ainda por eu ter esse poder de decisão agora.
muito obrigado, parabéns, a vaga é dela. Essa pessoa já está nessa função há mais de 20 anos, desempenhando essa função brilhantemente. Já está mais próxima da aposentadoria do que qualquer outra coisa. E isso me faz muito bem, pessoal. Isso me faz muito bem. E hoje, como é a vida, né? Hoje, o quarentão, mais para cinquentão, sou eu. Eu tenho 48 anos de idade, já há algum tempo não consigo me colocar profissionalmente. Eu faço várias funções avulsas aqui e ali, participo de julgamentos, integro escritórios, participo de projetos, de auditorias, mas não sou contratado. E não que eu não me candidate. Eu me candidato muito. Uma das coisas que eu mais faço já há alguns anos é distribuir currículos. E as respostas que eu recebo são mais ou menos padronizadas. Seu perfil é muito bom, não desista, permaneça no nosso cadastro, fique atento às novas vagas, só que eu nunca sou escolhido. E eu não sou escolhido porque eu tenho 48 anos de idade, porque os meus cabelos já estão ficando brancos. Agora eu pergunto para vocês, com muita franqueza, vocês não acham que isso é um tiro no pé do nosso país? Pensem, não apenas nos desempregados, mas no nosso país. Pensem no seguinte, o nosso país valoriza profissionalmente os mais jovens. Não em todas as funções e todas as profissões, daqui a pouco eu vou dar alguns exemplos interessantes que não acontece isso. Mas aqui, no âmbito jurídico, por exemplo, os mais jovens são valorizados. Ok. Eles são até uma mão de obra mais barata. Mas os mais experientes têm mais, né, experiência de vida, experiência profissional, têm mais maturidade, têm mais sabedoria, podem sim agregar bastante qualquer equipe e não são contratados por conta pura e simplesmente da idade que possuem. Mas percebam o seguinte, o país hoje tem mais jovens do que idosos, mas daqui a algum tempo isso não vai mais continuar assim, isso vai mudar, teremos mais idosos. As pessoas hoje estão tendo menos filhos por conta das dificuldades financeiras que estão atravessando. E aí, como é que vai ficar no futuro? Uma população mais idosa, as pessoas profissionalmente ativas fora do mercado, como é que isso vai ser resolvido? E hoje, no presente também, por conta dessas mesmas dificuldades financeiras que eu citei agora há pouco, como é que os mais idosos vão sustentar as suas famílias sem emprego? Como eles vão formar, dentro das suas próprias famílias, novos jovens profissionais sem emprego, sem dinheiro para isso? Isso é um tiro no pé, gente. Essa bomba vai estourar mais cedo ou mais tarde. Eu adoro o Brasil, adoro o meu país, o nosso país. Mas o nosso país, muitas vezes, tem uma certa dificuldade de tomar decisões hoje, pensando a médio e longo prazo. Como é que vai ser isso no futuro se nada for mudado nesse sentido? Por que não, hoje, desde já, continuar se contratando jovens, mas para uma contratação de jovem, uma contratação de um profissional mais experiente, ou para no processo seletivo que haja mais vagas, no qual haja mais vagas, contrate-se jovens, mas contrate-se um profissional experiente. Por que não se criar benefícios, por exemplo, fiscais, considerando que eu sou tributarista, por que não se criar um imposto de renda H, um IPI-H, um ICMS-H, um IPTU-H, um ISS-H e por aí vai. H significando humano, para que a carga tributária dos empregadores que contratem profissionais mais experientes, por conta apenas disso, seja reduzida proporcionalmente. Por que não? Não seria inteligente? Isso não ajudaria a combater o desemprego, a crise financeira pela qual todos nós estamos atravessando?
mesmo aqueles que estão desempregados como eu, mesmo aqueles que estão empregados, mesmo aqueles que empregam. Por que não se fazer isso, gente? Eu falei que ia citar bons exemplos. Na medicina, não é assim. Na medicina, os médicos mais novos, os profissionais mais novos, são vistos como profissionais mais novos. E os mais valorizados são os mais experientes. Porque é a vida que está ali em jogo. Mas não é a vida que está em jogo também no direito? Por que abrir mão de profissional experiente? Só porque ele é muito experiente? Eu falei em mão de obra barata. Dizem, né, várias agências de recursos humanos já chegaram a me dizer, estou dando meu exemplo francamente aqui para vocês, que eu poderia até receber 15, 20 mil por mês, com a experiência que eu tenho. Pessoal, eu falo o seguinte para vocês, eu trabalho por 5 mil, ou seja, é um terço ou uma quarta parte do que essas agências de recolocação muito famosas, algumas das quais, dizem para mim. Porque hoje eu trabalho para sustentar a minha filha. Eu tenho uma filha, 13 para 14 anos de idade. Ela estuda no colégio particular, porque o nosso sistema de ensino, infelizmente, nos impõe isso. Eu, por exemplo, na minha época, estudei só em instituições públicas. Estudei escola municipal, estudei colégio Pedro II, estudei na UFRJ, estudei na Unirio, estudei na UERJ, por aí vai. Mas ela, hoje, eu preciso pagar um colégio particular para ela, que não é muito barato. Mas com 5 mil dá para pagar e sobrar um pouquinho para fazer uma poupancinha. Por que não me contrato? É ou não é o preconceito etário? É ou não é o etarismo? Claro que é. Pensem nisso com carinho. Pensem nisso com carinho. Eu acho que já está na hora de a iniciativa privada, inclusive, reagir de uma maneira mais positiva a essa crise. E essa é uma das opções. Eu tenho certeza que essa é uma das opções. Não estou falando isso aqui apenas porque isso possa me auto-beneficiar, mas porque isso vai beneficiar, e eu sei que tem muitos profissionais experientes desempregados, assim como eu. Muitos profissionais experientes e competentes. É gratificante. E eu mesmo, nessa fase que eu me encontro, toda vez que escrevo um artigo, eu tenho vários artigos publicados na área tributária. É muito interessante porque aí os meus artigos são muito bem aceitos. Aí eu vejo os profissionais mais jovens que ocuparam as vagas que poderiam ter sido ocupadas por mim, utilizar os meus artigos em outros artigos. Isso é muito interessante. Os meus artigos já foram citados em jurisprudência por profissionais mais experientes, mas eu estou fora do mercado, eu não sirvo para o mercado, eu sirvo para alimentar o mercado. Isso é ou não é um tanto quanto cruel? Isso vai ser mais cruel ainda daqui a algum tempo, como eu falei, a médio e longo prazo, porque isso vai atingir todo mundo. No judiciário, eu como advogado, eu respeito o judiciário, eu não respeito um pouco não, eu respeito muito. Mas como entender, por exemplo, citando a parte de cima do judiciário, no STF, por que Celso de Mello vai sair agora? Como eu gostaria de ver, ainda no STF, Sepúlveda pertence. Por que Marco Aurélio vai sair ano que vem? Não que novos ministros não devam chegar lá, eu acho que devem chegar, mas aí é a mescla que eu estou propondo no setor privado, mas também no judiciário. Essa mescla de experiência, de muita experiência, com a juventude. Isso faz um bem, gente, mas isso é muito bom. Pensem com carinho nisso. Se gostarem, deem um like, divulguem esse vídeo, debatam esse vídeo. Quem quiser debater comigo, pode debater, pode fazer o comentário, eu vou comentar. Os meus dados profissionais estão no LinkedIn, vocês vão ver aqui. E aí vocês vão ver que o que eu citei da minha experiência profissional é verdade. Mas isso acontece com muitos outros brilhantes profissionais. Vamos reagir a isso. Eu acho que já está mais do que na hora de se acabar com esse preconceito etário. Não leva ninguém a um lugar algum que seja bom.
Com todo respeito, obviamente, aos jovens profissionais, que eu também admiro bastante. Ok? Força e fé!